Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, Senhor Jesus. Olá, família cristã, paz do Senhor Jesus, feliz Páscoa, feliz ressurreição do Senhor Jesus, porque a Páscoa para nós é a ressurreição do Senhor Jesus. Páscoa é a passagem da morte para a vida. Páscoa para nós é um túmulo vazio lá em Jerusalém. Que possamos renascer a cada manhã, amando uns aos outros, servindo uns aos outros em amor, porque Jesus Cristo é o nosso modelo em tudo. Essa festa da Páscoa, ela tem uma origem na Páscoa judaica. A nossa festa, a nossa celebração da Páscoa cristã tem a sua origem na Páscoa judaica, mas tem um sentido bem diferente. Na Páscoa judaica celebra-se a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Na Páscoa cristã celebramos a libertação da morte para a vida eterna. A Páscoa judaica celebra a passagem do povo hebreu do Egito para a terra prometida. Na Páscoa cristã nós celebramos a passagem da morte do Senhor Jesus para a ressurreição e a nossa vida eterna. Então que você tenha uma feliz Páscoa, abençoada Páscoa, em nome de Jesus. Gostaria de começar lendo um texto bíblico do Evangelho de João, no capítulo 19, do verso 17 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz: O
que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Vamos orar? Querido Deus, querido Jesus, amado Senhor da nossa alma, o Senhor tem sido tão generoso, o Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem provido todas as nossas necessidades. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma sobrenatural. E nós queremos te louvar nesse momento e te agradecer pelo dom da vida, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. Graças te damos, Senhor Jesus, por todos os teus benefícios, e não nos esqueceremos de nenhum deles, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Queridos, nosso amado Senhor e Salvador Cristo Jesus carregou um madeiro, carregou uma cruz até o Monte Calvário. Depois de ter passado a madrugada toda apanhando, sendo chicoteado, depois de ter celebrado a última Páscoa com seus discípulos, ele carregou um madeiro, um lenho, ao Monte Gólgota, que ficava do lado de fora de Jerusalém. Sabe por quê? Porque está escrito no livro de Números, no capítulo 19, que Deus ordenou a Moisés que tomasse uma novilha vermelha, simbolizando o pecado do povo, e a sacrificasse porta afora. Também em Hebreus, no capítulo 13, no verso 12, diz assim a palavra de Deus: por isso foi que também Jesus Cristo, para santificar o povo pelo seu sangue, sofreu porta afora, fora da porta da cidade. Ele tinha que ser excluído da cidade, martirizado. Foi excluído da Jerusalém terrestre para que eu e você pudéssemos então ser incluídos na Jerusalém celestial. Glórias a Deus, glórias a Deus. E Jesus segue carregando o seu madeiro, cansado, ali sendo chicoteado, zombado, humilhado, cuspido, carregando o seu madeiro. E a certa altura, cansado, Jesus parou. E os soldados romanos então obrigaram a um certo homem, chamado Simão, da cidade de Cirene, na Líbia, que ajudasse então o Senhor Jesus a carregar a sua cruz. Interessante que quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que ele morreria, em Mateus, no capítulo 26, no verso 35, Simão Pedro disse assim: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te deixarei. Simão Pedro prometeu fidelidade a Deus, mas naquela mesma madrugada ele traiu o Senhor Jesus por 3 vezes.
Jesus está indo, carregando a sua cruz, indo para a morte. Quem é que deveria estar ali com ele? Simão Pedro, que havia prometido fidelidade ao Senhor, que estaria com o Senhor, mesmo que fosse preciso morrer, estaria junto com o Senhor. Mas é um outro Simão, um Simão Cirineu, que vai ajudar o Senhor Jesus. Um outro Simão que não havia prometido nada para Jesus é quem vai ajudar o Senhor Jesus. Deus então mandou esse outro Simão para ajudar o Senhor Jesus. O que nós aprendemos aqui? Quantas pessoas, tipo Simão Pedro, já chegou para você e ofereceu ajuda para você? E no momento em que você mais precisou, você não recebeu ajuda nenhuma. Mas Deus enviará um outro Simão para ajudar você. Graças a Deus. Graças a Deus. Para cada Simão que prometeu e não cumpriu, Deus envia um outro Simão para nos ajudar. E a cruz não vai ficar parada. Glória a Deus. Queridos, vocês têm e eu tenho, cada um de nós temos um propósito em Deus. Nós somos partes do propósito de Deus. E o propósito de Deus é a cruz. Mas tem determinados dias em que a cruz fica pesada. Não é verdade? Você olha para os problemas, você olha para a família, você olha para o trabalho, pai, mãe, filhos. Tem determinados dias em que a cruz parece pesada demais. Aquela pessoa que prometeu ajudar não aparece, mas Deus vai enviar outro Simão para te ajudar. Amém? Qual é a tua cruz? Qual é o teu sonho? É a tua família? Qual é o teu problema? Qual a tua preocupação? Deixa o Senhor Jesus cuidar. Entregue para Ele. Esqueça aquele que prometeu, mas não te ajudou. Deus vai preparar um outro Simão para ajudar você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Jesus, graças te damos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Graças te damos pelo Teu grande poder. A Ti, Senhor, tributamos toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação. A Ti somente, Jesus, damos a glória que é devida ao Senhor somente. Em nome de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, João Batista, apontando para ele, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Note que Jesus foi identificado com o mesmo Cordeiro da Páscoa judaica. Assim como aquele Cordeiro da Páscoa judaica foi morto para libertar o povo, o Senhor Jesus foi morto para nos libertar do pecado. Assim como aquele Cordeiro da Páscoa judaica foi morto para libertar o povo da escravidão do Egito, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, morreu por nós para nos libertar da escravidão, do pecado e nos conduzir à vida eterna. Por isso, o texto mais glorioso da Bíblia, que é João 3,16, diz: De tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a mim e Deus amou a você de tal maneira que Ele doou, Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa tem um profundo significado para o cristão, porque ela representa a obra de Jesus Cristo para nossa redenção. É uma festa do Antigo Testamento? Sim. É uma festa da Antiga Aliança? Sim. Mas aquela festa do Antigo Testamento representava a encarnação de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Era exatamente uma antecipação figurada da obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Era uma prévia do que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E há uma relação muito forte entre uma coisa e outra. Por exemplo, aquele cordeiro da Páscoa judaica tinha que ser sem defeito. Nosso Senhor Jesus não tem defeito. O sangue daquele cordeiro da Páscoa judaica, aspergido nas portas, livraria o povo hebreu da morte. O sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, por mim e por você, nos livra da morte eterna, nos dá a salvação, nos trouxe vida. Por isso nós, na Santa Ceia, nós celebramos a morte do Senhor Jesus. É a única morte que nós celebramos, porque foi a única morte que trouxe vida, vida eterna, graças a Deus. Na verdade, hoje, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo, na verdade, veio para substituir a antiga Páscoa, da antiga aliança. Jesus Cristo veio para substituir a Páscoa judaica. E ele celebrou, como bom judeu, ele celebrou a última Páscoa com seus discípulos. Eu gostaria de ler isso para você no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do verso 17 ao 19, diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele então lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus, como bom judeu, cumpridor de toda a lei, celebrava a Páscoa judaica anualmente. Celebrou a última Páscoa com seus discípulos, antes de ir para a cruz. Mas no mesmo instante em que ele celebrou, em que ele comeu a última Páscoa com seus discípulos no cenáculo, ele instituiu a Santa Ceia para nós. Que maravilha! Eu estou citando a Bíblia para você. Está em Mateus, no capítulo 26, do verso 26 ao verso 30. Diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão
E abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos. E digo-vos, em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele celebrou a última Páscoa antes da sua morte, lá no cenáculo com seus discípulos, e no mesmo instante instituiu a Santa Ceia e deixou uma ordem para nós, para fazermos isto em memória dele, sempre, até que ele volte. Então, a cada vez que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos celebrando a Páscoa. Cada vez que você participa da Santa Ceia, você está participando da Páscoa. Louvado seja Deus por isso. A festa da Páscoa acontece a cada vez que nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Isso é bíblico, queridos, porque o memorial da ceia veio em substituição à Páscoa antiga, a Páscoa judaica. É bíblico. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Apóstolo Paulo que diz em 1 Coríntios 5, 7, que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, Ele que foi imolado. Agora, algo interessante a observar é que quando Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado, martirizado, pregado na cruz, desprezado, traspassado, sabe que tempo era? Era exatamente o tempo da Páscoa judaica. Isso não é uma coincidência. Com certeza, Deus designou a sua morte exatamente no mesmo tempo da Páscoa judaica. Com certeza, Deus quis então criar um paralelo entre a aliança antiga, feita no sangue do Cordeiro, com a nova aliança, feita no sangue de seu próprio Filho, Cristo Jesus. Que maravilha! Que coisa gloriosa! Louvemos ao Senhor. Senhor Jesus, que coisa gloriosa meditar na palavra do Senhor, nas coisas do Senhor, nas coisas dos céus. Senhor Jesus, como é bom saber que temos um Deus vivo, vivo pelos séculos dos séculos, um Deus que é Senhor de eternidade em eternidade. Seja louvado o teu santo nome. Desde o nascer do sol ao pôr do sol, seja louvado o teu santo nome, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor rendemos a ti somente. Graças te damos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero pensar um pouquinho com você na crucificação. A crucificação era a pior sentença de morte do Império Romano. Era a pior maneira de
de se executar alguém. Era a morte mais cruel, era a morte mais lenta e a morte mais dolorosa. E uma coisa, aquela multidão não sabia. De uma coisa, Pilatos não sabia. De uma coisa, aqueles líderes religiosos não sabiam. É que toda aquela zombaria que fizeram ao Senhor Jesus seria convertida em glória para o Senhor Jesus. Aquela capa vermelha que vestiram em Jesus como zombaria, Deus transformaria em uma veste de louvor. Aquela cana, aquele bastão colocado na mão do Senhor Jesus como zombaria, Deus transformaria aquilo então num cetro de justiça, para que o Senhor Jesus então pudesse reger todas as nações de eternidade a eternidade. Aquela coroa de espinhos em sua cabeça, aquela coroa de humilhação, Deus a transformaria numa coroa de glória. E isso faria do Senhor Jesus o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre. Amém. Então daí você poderia me perguntar, mas pastor, o que tem a ver isso comigo? Tem a ver que assim como toda a humilhação de Jesus foi transformada por Deus Pai em honras e glórias, o sofrimento do presente não pode ser comparado com a glória que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Assim como toda a humilhação de Jesus foi transformada por Deus Pai em honras e glórias, tudo que você sofrer aqui não se compara com honras e glórias que Deus tem reservado lá na eternidade. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Tudo que você sofrer aqui não se compara com as honras e glórias que Deus tem reservado para você. Diz a palavra em Romanos capítulo 8, no verso 18, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, também a palavra diz mais ou menos a mesma coisa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pilatos não sabia, quando ele lavou suas mãos, ele não sabia que o que purifica pecados não é a água, mas é o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos então em João capítulo 19, verso 16, quando Pilatos entregou o Senhor Jesus para ser crucificado. Querido, de Jerusalém saíam dois caminhos. Um descia para Jericó, e era um caminho preferido dos marginais, dos ladrões, dos criminosos, aonde eles praticavam seus delitos, e um outro caminho subia para o Monte Calvário. Monte Calvário, lugar triste, frio, lugar de morte, lugar onde os criminosos pagavam com suas vidas por seus delitos. Aqueles criminosos que desciam ao caminho de Jericó, praticando seus delitos, se escondendo, eles se esqueciam de que um dia, como pagamento dos seus delitos, teriam que tomar uma cruz e subir até o Monte Calvário e pagar com as suas vidas pelos seus crimes. Um dia, nosso Senhor Jesus teve que tomar essa rude cruz
subir ao Monte Calvário e pagar com sua vida. Sabe qual foi o crime que ele cometeu? Amar a mim e amar você. Ele carregou a cruz até o Monte Calvário, Gólgota, caveira, lugar da morte, para pagar os crimes que eu cometi, que você cometeu, e deu a sua vida no seu lugar e no meu lugar. Hoje é Páscoa, é dia de celebrarmos esta morte, essa morte que trouxe vida. Isso é Páscoa para nós, é ressurreição. Páscoa é túmulo vazio. Páscoa é a alegria de saber que temos um Deus vivo, hoje e sempre. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Não desanime jamais. Não desista do Senhor Jesus, porque Ele não desiste de você. Creia um pouco mais, confia um pouco mais, ore um pouco mais, espere um pouco mais no Senhor e Deus te dará a vitória, em nome de Jesus. Senhor Jesus, a nossa oração nessa Páscoa é que o Senhor venha fazer, ó Deus, parar essa praga que tem aterrorizado o mundo inteiro. Senhor, a nossa oração nesta Páscoa é para que o Senhor venha inundar o coração dos meus irmãos. Senhor, a minha oração nesta hora é que onde essa palavra estiver chegando, o Senhor venha guardar este lar, o Senhor venha guardar esta família, o Senhor venha encher cada coração de esperança. Ó Deus, protegendo, abençoando, suprindo, trazendo paz, removendo todo medo, toda ansiedade, toda angústia, inundando, ó Deus, esse coração de alegria no Senhor. E assim daremos a Ti, Jesus, somente a Ti, toda a honra e glória, todo poder e todo louvor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Feliz Páscoa, feliz ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém.